Saúdo você que nos assiste, com a graça do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui reunidos para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. Estamos aqui como igreja, já fizemos nossa oração. Convido você a pegar sua Bíblia também, fazer sua oração e se unir a nós para juntos meditarmos em sua santa palavra. Hoje nós vamos meditar sobre uma pergunta que devemos nos fazer ao meditar na palavra de Deus. Qual evangelho você tem ouvido? É importante se perguntar isso porque será que o que você tem ouvido é o evangelho verdadeiro? Como assim? Vamos abrir Apocalipse 14 e você vai entender. Convido a todos a abrirem Apocalipse capítulo 14. Apocalipse 14, versículo 12. Aqui vai deixar claro essa pergunta que eu fiz. Está escrito assim: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. No capítulo 14, a partir do versículo 6, daqui a pouco vamos ler, é apresentado o evangelho que irá circular todo o mundo, toda a terra. E ao esse evangelho circular toda a terra, ser proclamado em toda a terra, João viu o grupo de pessoas que aceitam esse evangelho. O resultado da pregação desse evangelho em todo o mundo. E esse evangelho que vem de Deus, que é o evangelho de Cristo, ele forma um grupo de pessoas que é descrito aqui no versículo 12. Guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E aí, eu volto àquela pergunta. E vamos agora alinhar ela com o que lemos. O evangelho que você tem ouvido tem te transformado em uma pessoa que obedece os mandamentos de Deus e tem a fé do Senhor Jesus? Ou não? Ou só tem te levado a ser uma pessoa que almeja a prosperidade? Ou bênçãos nessa terra? Ou tem te levado a crer que está seguindo a Cristo e está sendo aceito ao mesmo tempo em que pisa a lei de Deus? É importante pensar isso porque aqui o texto é muito claro. O verdadeiro evangelho leva o pecador a se tornar uma pessoa que obedece aos mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. E que evangelho é esse? Por exemplo, se a gente voltar para o capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 17, está escrito assim: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O dragão é o diabo. No versículo 9 do mesmo capítulo 12, ele diz: ele está irado contra a mulher e a sua semente. A mulher é a igreja, de acordo com Efésios 5, 25. Mas que igreja é que ele está irada? Ele diz: é aquela que obedece os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. O povo de Deus obedece os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. E contra esse povo, contra essa igreja, é que Satanás está irado. As outras não. Se a igreja que você faz parte não
não te ensina e nem crê na obediência a todos os mandamentos de Deus. Tenho que lhe informar com a autoridade que a Bíblia dá. Essa não é a igreja verdadeira de Deus e Satanás não está preocupado com ela. A igreja que está causando ira ao diabo é aquela que está empenhada em ensinar aos pecadores que pela fé do Senhor Jesus se obedece os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus são 10, não são 9. Então vamos ver que evangelho é esse? Que esse evangelho sim vai levar o pecador a chegar a esse ponto que Deus almeja. Em Apocalipse 14 está esse evangelho, onde ele diz no versículo 6: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo. Então o evangelho eterno vai ser proclamado para todas as nações, tribo, língua e povo. E o evangelho diz, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esse é o evangelho eterno que Deus quer que circule toda a terra. Se não é ele que você está ouvindo, você não está ouvindo o verdadeiro evangelho. No início do evangelho ele diz que devemos temer a Deus e dar-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Você tem aprendido o que é temer a Deus e dar glória em tempo que estamos vivendo, o tempo que já começou o juízo de Deus? Você sabe o que é temer a Deus e dar glória a Deus? Ou você só tem aprendido que tem que buscar o Senhor para receber línguas estranhas, tem que buscar o Senhor para ter prosperidade? O Evangelho vem nos ensinar que precisamos aprender a ser pessoas que temem a Deus e dar glória. O que é isso? Se abrimos em Eclesiastes, temos a resposta. Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então aqui temos o texto associando o temor a Deus a guardar os seus mandamentos. É por isso que lá no final do Evangelho, versículo 12 do capítulo 14 de Apocalipse, é apresentado o povo que guarda os mandamentos de Deus. Homens e mulheres que temem a Deus, porque entenderam que
devem temer a Deus, porque assim ensinou o verdadeiro Evangelho. O homem que teme a Deus é aquele que obedece os seus mandamentos. E isso fica claro quando a gente abre aqui no livro de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Você abre aqui na Epístola de Tiago, capítulo 2. Tiago vai deixar claro que todos nós seremos julgados por meio da lei de Deus. Versículo 10, ele diz: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito o transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Então seremos julgados pela lei de Deus. E aí começamos a entender por que o homem que teme a Deus, que é aquele que obedece os mandamentos, está em linha com o verdadeiro Evangelho de Cristo e será aprovado. A fé de Cristo leva o homem a obedecer os mandamentos de Deus, não descumpri-lo. E os homens serão avaliados segundo a lei de Deus. E aí eu pergunto, mais uma vez, o Evangelho que você tem ouvido, tem te feito estar descansando em Deus, sabendo que se Ele te avaliar segundo a lei, você não estará em transgressão? Ou não? A fé que você tem no Salvador tem te feito descansar verdadeiramente? O descanso de que? Se estou em Cristo, Ele tem me capacitado a obedecer a lei de Deus. Estou em paz. Não sou um desobediente. Ou você não tem ouvido essas coisas? Sabes qual é a lei de Deus? Vamos abrir Êxodo capítulo 20. Livro de Êxodo, capítulo 20. Olha o que diz a lei de Deus. A lei que avaliará a vida de cada pecador na terra. A partir do versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Mim é singular. Deus é um só. Deus não é uma trindade. Se você ler João capítulo 17, versículo 3, Jesus diz: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti, ó Pai, como o único Deus verdadeiro. Jesus falou que o único Deus verdadeiro é o Pai. 1 Coríntios 8, versículo 6 também diz: para nós há um só Deus, o Pai. Não tem outro. Então, Deus não é uma trindade como muitas igrejas têm ensinado. Isso é paganismo. Deus é um só, Ele é o Pai. Jesus sempre foi, desde que passou a existir, Filho de Deus, nascido de Deus. Então, se onde você está, você tem aprendido que Deus é uma trindade, isso é uma transgressão ao primeiro mandamento. Reflita. O segundo mandamento diz a partir do versículo 4: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás,
Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Deus diz: não faça, não se prostre, nem adore uma imagem esculpida. Onde você está, é ensinado que não há problema ter a sua imagem de santos esculpida, que isso não é só uma representação, não se adora, só admira. Pois é, mas Deus diz na sua lei que não é nem para fazer. Se o Evangelho tem aprendido, não te deixa claro isso, corra para a palavra de Deus, corra para Cristo, para que Ele abra os teus olhos. Versículo 7, 3º mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus é sagrado. Cuidado com tua conduta se diz ser cristão. Versículo 8, o 4º mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O sábado, o 7º dia da semana, que vem após a sexta-feira, é o dia sagrado a ser guardado. Deus ordenou em sua lei, e Ele não vai mudar. E o Evangelho que você tem ouvido tem te ensinado isso? Ou tem te dito que não, que isso era só para o povo judeu, que no Novo Testamento, na Nova Aliança, não tem que guardar o sábado? Onde é que diz que era só o povo judeu? Porque aqui diz que Deus entregou, no versículo 11, que devemos guardar o sábado, porque Deus criou os céus e a terra e o mar e tudo que existe em 6 dias e no 7º descansou. Quando foi isso? Na criação da terra. E na criação da terra tinha judeu? Não tinha. Tinha Adão e Eva, os representantes da humanidade. O sábado foi dado para todo homem na terra, independente da sua nacionalidade, hoje. E está na lei de Deus. Se tua igreja não te ensina a guardar o sábado, estás em um lugar onde está te ensinando a ir contra a lei de Deus. Convido você a correr para as Escrituras, enquanto ainda há tempo. Porque os transgressores da lei de Deus não vão herdar os céus. E ele segue dizendo no versículo 12: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Uma promessa que Deus dá a todos aqueles que honrarem pai e mãe. E ele segue dizendo: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aqui está a santa e boa lei de Deus.
E a primeira coisa que o Evangelho eterno anuncia é ela. A fé verdadeira que a palavra de Deus anuncia, ela sempre levou o homem a obedecer à lei de Deus, desde o princípio. Ah, onde é que diz isso? Onde é que diz? Então vamos ver um exemplo. Aqui, diz o seguinte, no 7º mandamento: não adulterarás. Ok? Agora vamos abrir aqui em Gênesis. Vamos citar um exemplo. Gênesis, capítulo 39. Versículo 7. Diz assim: E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Como José sabia que deitar com a mulher do seu próximo era pecado, se não existisse uma lei para dizer que adulterar era pecado? José tinha a verdadeira fé em Deus. E a verdadeira fé que vem de Cristo, ela sempre vai conduzir os seus servos a obedecer à lei de Deus. Abraão, conhecido como pai da fé, a Bíblia testemunha que a sua fé levou ele a obedecer todos os mandamentos de Deus. Onde é que diz isso? Ainda em Gênesis, vamos voltar para o capítulo 26. Capítulo 26 de Gênesis, versículo 5, está escrito: Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos, as minhas leis. Abraão obedeceu o mandamento de Deus, todos os seus estatutos, todas as suas leis. O pai da fé obedeceu a lei de Deus. Então a verdadeira fé não leva o pecador a desobedecer a lei de Deus, nenhum dos seus mandamentos, mas obedecê-lo. Então, se o local que você se encontra tem te ensinado o contrário disso, que a fé de Jesus te leva à graça dele e você está livre da lei porque agora é a graça, sinto muito, mas você está caindo na rede do diabo. Porque o diabo sabe que a Bíblia testemunha de que todos os santos de Deus nos últimos dias estarão obedecendo os seus mandamentos pela fé do Senhor Jesus. Então ele trabalha para te manter em um local onde faz você pisar na lei de Deus e achar que isso está tranquilo, porque passou. Abre os olhos. Abre os olhos. Voltando para Apocalipse 14, Deus, ele faz um apelo para quem quiser salvar sua alma. A mensagem do segundo anjo, que a gente leu no versículo 8, ele fala de Babilônia, no versículo 8, que tem enganado com seu vinho todas as nações. No versículo 17, ele vai dizer que Babilônia é uma igreja. Se você quiser ter esse estudo com mais detalhes, procure no canal, tá bom? Os vídeos que falam da Babilônia, e você vai ter todos os detalhes como chegou nessa conclusão. No capítulo 17, ele fala de uma mulher, e mulher em profecia significa igreja, de acordo com alguns textos, por exemplo, um deles é 2 Coríntios 11, 2. Diz que essa mulher, essa igreja, é uma prostituta que engana as nações, e no versículo 5 é a Babilônia. Ou seja, ela, ao invés de ensinar as pessoas o certo, ela engana as nações. E as características que Deus dá dessa igreja, do versículo 4 até o 6, não deixa margem para dúvida de que Deus está falando da igreja católica, apostólica, romana.
E diz que ela tem suas filhas porque ela recebe o título de mãe. No capítulo 18, Deus convida a todos que querem se salvar a saírem tanto da Igreja Católica como de qualquer igreja que pisa a sua santa lei. No capítulo 18, no versículo 2, ele diz: E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Todo o povo de Deus que está espalhado em todas as igrejas do mundo, igrejas que não defendem a lei de Deus, igrejas que dizem para você que você não precisa mais guardar o sábado, Deus está dizendo: sai desse meio, para que você em breve não receba as pragas que Deus há de mandar, para que você não seja lançado no lago de fogo quando chegar o tempo, para que você receba do Senhor Jesus a coroa da vida. Saia do meio de Babilônia, toda e qualquer igreja que pisa na lei de Deus, e se una ao povo que ele diz no Apocalipse 14: obedece os mandamentos de Deus e tenha fé do Senhor Jesus. E ele diz mais, ele fala da crise que há de vir e a escolha que todo pecador terá que escolher. Em Apocalipse 14, ele fala no versículo 9, daqueles que adorarem a besta, a sua imagem recebeu o sinal da besta na testa ou na mão. Esses hão de perecer. O que é o sinal que há de vir? A Bíblia testemunha do que representa o sinal. Se a gente abrir em Ezequiel, capítulo 20, Ezequiel capítulo 20, no versículo 12, a Bíblia deixa muito claro o que é o sinal. Ezequiel 20, versículo 12, está escrito: Também lhes deis os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Versículo 20: Santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. O quarto mandamento, a guarda do sábado, o sétimo dia da semana, que Deus abençoou e santificou. Deus escolheu esse dia para ser o seu sinal entre Ele e o seu povo. O sinal é o dia de repouso. O repouso de Deus, para que tenhamos o seu sinal, é o que está na sua lei, o sábado. Você vai continuar ouvindo o seu líder religioso que te diz que não precisa guardar o sábado? E perder de receber o sinal de Deus? Porque se a Bíblia testemunha que o sinal é o dia de repouso, e o de Deus é o sábado, logo, o sinal da besta é outro dia de repouso. Porque é um sinal que Deus fala que se eu receber, eu receberei as pragas e estarei perdido, porque logo na mais serei lançado no lago de fogo. Qual o dia de repouso que é o contrário da palavra de Deus, que testemunha do sábado, o mundo religioso hoje tem proclamado? Qual o dia de repouso que a Igreja Católica ensina para o mundo? Está escrito lá na catequese: guardai domingos e dias santos. E assim todas, não vou falar todas, mas quase todas as igrejas têm seguido o seu exemplo, rejeitando o sábado do Senhor, e exaltando um falso sábado,
no lugar, que é o domingo. Não, porque não precisa mais guardar o sábado. O domingo é o dia de culto, o domingo é o dia de celebrar a ressurreição de Cristo. Onde é que está essa ordem na palavra de Deus? Não tem. Na Bíblia não existe nem a palavra domingo. Mas sábado, pega o papel e caneta e começa a anotar. Você vai encontrar várias vezes. Deus falando do sábado como seu dia sagrado. Qual dia e qual sinal você vai escolher para a tua vida? O sábado de Deus, que é o seu sinal, ou o sinal do homem aqui na terra? Aguarda domingo como a Igreja Católica e suas filhas, todas que seguem o seu caminho, têm ensinado você a fazer. Essa decisão vai decidir o teu destino eterno. O meu, o nosso e de todos. Mas Deus deixou muito claro aqui em Apocalipse 22, quem vai pisar no céu, quem vai herdar novos céus e nova terra, quem vai entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, versículo 14. Versículo 14. Está escrito assim: bem-aventurado aqueles que praticam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Olha só. Bem-aventurados são os que praticam os mandamentos de Deus. Esses vão ter direito a ter acesso à árvore da vida e entrar na cidade de Deus pelas portas. Eles obedecem, eles praticam os mandamentos de Deus pela fé do Senhor Jesus. Eles não pisam na lei de Deus. Eles não ficam com argumento para tentar calar a consciência de que pode desobedecer a lei de Deus porque não precisa mais, como por exemplo o sábado. Não, era só para o judeu. Hoje não precisa porque está na lei, está na graça, não está mais na lei. Eles não se prendem a esses argumentos falsos do diabo. Porque está muito claro que quem vai pisar e entrar na cidade pelas portas é aqueles que obedecem os mandamentos de Deus. E aí eu vou deixar uma escolha para que eu e você e todos nós possamos decidir. Você prefere ouvir o que Cristo diz ou o que algum religioso, líder religioso, está falando? Olha o que Cristo diz para a gente deixar, para que cada ser humano possa escolher. Vamos abrir em João, capítulo 12. João, capítulo 12. O Evangelho de João, capítulo 12. Vamos ler o versículo 50. Está escrito: e sei que o seu mandamento, Jesus falando, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Jesus falou para o Pai: eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. E aí, cada um tem a sua liberdade dada por Deus para escolher. Lembrando que cada escolha terá a sua devida consequência. Jesus falou que os mandamentos de Deus é a vida eterna. Quem você vai ouvir? O que Jesus está falando? Ou o que o teu líder religioso diz quando fala que você não precisa guardar o sábado? Escolha. Eu fiz a minha escolha. E a única escolha que eu posso fazer é por mim. Cada indivíduo na Terra tem o seu direito de escolher. E irá escolher. Ou está do lado de Deus e a sua santa lei pela fé que recebe do Senhor Jesus em sua graça, ou escolher seguir os homens que têm usado de um argumento apresentando uma falsa graça,
Uma falsa graça que faz os homens acreditarem que pisar na lei de Deus e pode estar tranquilo em servir o Senhor. Escolha quem quer servir. Porém, é isso que o verdadeiro Evangelho testemunha. O sábado tem que ser guardado. E todo verdadeiro cristão, com a graça que recebe do Senhor Jesus, guardará o sábado porque está na lei de Deus. Escolha. Vamos escolher. Porque com Cristo não existe estar em cima do muro. Ele falou em Mateus 12:30, aquele que não está comigo, está contra mim. Aquele que comigo não junta, já está espalhando. Então escolha, ao lado de Deus e seus 10 mandamentos, que inclui sim a guarda do sábado, ou ao lado dos homens e todas as igrejas que têm dito para você não guardar. Igrejas caídas. Como diz lá em Apocalipse, caiu Babilônia. Morada de demônios. Mas a escolha está em nossas mãos. Deus espera e trabalha para isso, para que cada um de nós façamos a escolha correta, que vai nos dar direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Jesus morreu na cruz para que você e eu fizéssemos a escolha certa. E não para que fôssemos enganados. E o céu todo está disposto a nos ajudar, se fizermos a escolha certa. Porque quem está com Cristo, como diz a palavra, é vencedor. É vencedor. Que possamos escolher bem. E creio que Deus, através de Cristo, vai nos ajudar, se fizermos a escolha pela verdade. Então que Deus nos ilumine e nos dê força e fé para sempre nos mantermos na escolha pela verdade. Amém? Vamos então orar e assim agradecer ao nosso Deus. Querido, santo e bondoso Deus, Tu és grandioso e não há ninguém que se compare a Ti. Que a graça do Senhor Jesus possa transformar nossos corações. E como o Senhor diz em Sua palavra, o Senhor possa escrever em nossa mente, em nosso coração, a Tua santa e boa lei. E pela graça e a fé do Senhor Jesus, sejamos capacitados a obedecer todos os Teus mandamentos. Para que, por fim, quando chegar o tempo, possamos ter acesso à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Seja com todos aqueles, ó Pai, que com sinceridade têm buscado a verdade em Tua palavra e os guia e mude as suas vidas. Abençoa o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Para você que nos assiste, vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe e te guie na busca pela verdade. Até uma próxima, se assim Deus o quiser.